gente comentou na última aula, né, a gente fez até um exercício, né, para determinar, onde a gente viu que para determinar esse índice, a gente precisa executar 25 golpes, né, numa amostra de solo, né, para fechar uma determinada ranhura. E assim, né, nesse fechamento, né, com esse número de golpes, né, a gente tem o nosso teor de umidade, que vai ser referente ao limite de liquidez. Nessa aula, eu vou explicar justamente o procedimento do ensaio, né, como que a gente executa esse ensaio de limite de liquidez. Então, o ensaio do limite de liquidez, ele é regido pela NBR 6459 de 2016, tá? Então, primeira coisa são os aparelhos, né? O primeiro aparelho que nós temos, que é importante para esse ensaio, é o aparelho de Casagrande, né? Que a gente até ouviu falar do engenheiro, né, de Casagrande, que recebe, né, que tem como homenagem o seu nome dado no aparelho, tá? Ele que deu uma simplificada na ideia de Artenberg para aplicar, né, na engenharia mecânica, na mecânica dos solos. Então, o primeiro equipamento que nós temos composto desse aparelho é o cinzel, tá? O cinzel, ele também vai ser o gabarito, né, que é a extremidade, a ponta dele, né, essa pontinha aqui, onde nós vamos ter uma altura de 10 milímetros, que vai ser utilizado para a gente fazer a calibração do aparelho, né? Na outra extremidade, a gente tem uma ponta saliente, onde a gente vai poder fazer a ranhura no solo. E aqui nós temos o nosso aparelho, né, de Casagrande. Nós vamos ter, né, a base de ebonite, tá? Nós temos a concha de latão, tá? E a gente tem o sistema de manivela aqui, né? Onde a gente vai girar essa manivela para executar os golpes na concha, tá? E essa concha, né? Ela tem que, né? Para ter o golpe, né? Ela tem que levantar no máximo 10 milímetros. Então, por isso que a gente precisa fazer a calibração prévia, né? Justamente utilizando esse gabarito, né? Para ter conferir essa altura, tá? Para executar o ensaio de maneira correta. Os outros aparelhos vão ser a peneira de número 40, tá? Que a gente vai precisar, a gente vai pegar a amostra de solo e passar nessa peneira. A cápsula de porcelana com pistilo, tá? Então a gente vai colocar depois de peneirar, a gente vai colocar essa massa aí e fazer a homogeneização. Nós vamos utilizar espátula com lâmina flexível, tá? Para passar esse solo dentro da concha do aparelho de Casagrande. Nós vamos precisar da balança para pesar a amostra. A cápsula de alumínio para a gente retirar uma parte do solo e realizar o ensaio de teor de umidade. E nós vamos precisar da estufa justamente para fazer a execução, né, determinar o teor de umidade, né? A gente vai tirar a amostra de solo, tá? Pesar na cápsula, colocar na estufa para retirar a água, né? E pesar novamente e determinar esse teor de umidade. Preparo da amostra. O preparo da amostra, ele, na verdade, ele é referenciado nessa norma 6459, tá? Mas o preparo da amostra está descrita na NBR 6457, tá? Então, como que a gente faz o preparo da amostra? A gente tem dois tipos. A gente tem com secagem prévia e sem secagem prévia. Só que o mais utilizado é com secagem prévia, tá? Então, como que é feita essa secagem prévia? A gente pega, né, chega do campo a nossa amostra, a gente espalha essa amostra em uma bandeja, tá? Um recipiente mais aberto, espalha, né, o solo e deixa secar o ar, tá? Não tem um tempo fixo, né? A gente só espera até essa água superficial, né, que tem no solo, essa umidade, né, do solo, sair e o solo ficar no aspecto natural. Em seguida, a gente faz o destorramento do solo. O que seria isso? A gente joga esse solo dentro
da cápsula de porcelana e vai triturando, né, retirando esses torrões que existem no solo, né, que são partículas aglutinadas, né? Então a gente toma também um certo cuidado, né, que a gente não pode aplicar muita força, né, senão a gente quebra a partícula. Então a gente vai apenas fazendo movimentos para retirar esses torrões. Em seguida, a gente faz a redução da amostra, né, para uma amostra mais representativa. Então, a gente utiliza o repartidor de amostra. Esse repartidor é justamente esse equipamento que está mostrado aqui nessa figura, onde a gente tem, né, várias aberturinhas aqui que caminham no solo, né, para dois recipientes, um que fica do lado direito e outro que fica no lado esquerdo. Então, aleatoriamente, ele vai separando essa amostra de solo, tá? Então, depois disso, a gente já tem a nossa amostra, tá? Em seguida, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de começar o ensaio é fazer a calibração do aparelho de Casagrande. Então, o que a gente faz? A gente pega o gabarito, tá? Que é essa pecinha que está mostrada aqui, né, que tem que ter 10 milímetros, tá? Aqui ela não está usando o cinzel, como eu apresentei, tá? Está usando outro cinzel, né, outra extremidade de cinzel, mas não tem problema, a ideia é a mesma. Então ela pega esse gabarito, tá? E ela vai colocar abaixo da concha, né, na parte mais baixa dessa concha, né? De forma que, né, essa parte mais baixa encoste nesse gabarito, tá? Então, o gabarito tem que estar apoiado na base do aparelho e também no fundo da concha, tá? Então, a gente faz isso, desaperta os parafusos aqui, né? Solta os parafusos e tal, ajusta, prende tudo de novo, né? Para ficar nessa altura certinha, tá? E aí sim a gente pode realizar os ensaios, tá? Isso aí, essa calibração é super simples de ser feita. Rapidamente a gente faz. Então a gente vai para a execução do ensaio. Como que a gente vai fazer esse ensaio? Primeiro a gente pega a amostra, que a gente, né, fez a separação, tá? E faz o peneiramento, né, na peneira de número 40. Tá? A gente joga a amostra de forma que a gente obtenha, né, um solo passante de 200 gramas. Tá? Então, a gente faz esse processo, né, pesa, né, esse solo aí, né, até conseguir, né, um valor de 200 gramas. Tá? Pega a metade desse solo que peneirou, né, e coloca dentro da cápsula de porcelana. Ao colocar na cápsula, a gente começa a adicionar água destilada. E a gente vai adicionando uma quantidade pequena dessa água e vai fazendo a mistura, a homogeneização, tá? A gente não vai ter uma quantidade certa de água a ser aplicada, tá? Não tem uma referência disso, isso é mais a experiência do técnico que está executando o ensaio, tá? Que ele vai ver, né, no solo, né, à medida que ele vai misturando na água, ele vai percebendo, né, o estado, né, consistência desse solo, e aí ele tem uma noção, né, de se ele pode parar ou não de colocar água, tá? Muito questão de prática, tá? Então, a gente deve homogeneizar essa mistura bem, tá? Fazer a mistura completa do solo com a água, tá? De forma a chegar nessa textura aí, tá? Então, a gente vai jogando água, vai misturando, tá? E até chegar uma mistura referente para a gente conseguir executar os 35 a 15 golpes aí, pelo menos, nesse solo, tá? Para fechar a ranhura. Em seguida, a gente vai transferir parte da amostra homogeneizada para a concha, tá? Então, a gente vai pegar o solo que a gente homogeneizou e transferir para a concha, tá? Nessa transferência, né, a norma pede que
que na parte central da concha, a gente tem aproximadamente 10 milímetros de altura de solo. Só que a gente não vai utilizar, né, um equipamento, né, para fazer essa medida, né? A gente vai utilizar, né, na prática, vai tentar fazer na prática, ocupar essa concha em mais ou menos 2/3 dela, tá, com o solo. E aí, né, a gente vai ter aí aproximadamente na região central dessa concha esses 10 milímetros, tá? Então a gente não vai aferir esses 10 milímetros, tá? É só preencher essa concha com mais ou menos 2/3 dela, né? E aí a gente vai ter mais ou menos essa altura que foi pedida na norma, tá? Em seguida, tá? A gente vai fazer a divisão do solo da amostra em 2 partes, utilizando o cinzel. Então, a gente vai pegar o cinzel, né, e vai passar bem no meio, né, da concha, né, da amostra de solo, e dividir esse solo em 2 partes, tá? O cinzel, a gente tem que tentar aplicar ele o mais perpendicular possível na concha, tá? De forma que a ranhura ela tenha altura por igual, tá? Ao longo do seu comprimento. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí na hora de fazer essa ranhura, tá? Pode executar a ranhura mais de uma vez, né? Eu passei uma vez e não ficou muito bom, eu passo de novo. Não tem uma regra com relação à quantidade de vezes que eu posso aplicar, né, fazer esse processo de ranhura, tá? O cuidado mesmo é que essa ranhura, que esse cinzel esteja mais perpendicular possível com a concha, tá? Para a gente ter essa ranhura por igual aí, tá? Então, aqui foi feita a ranhura com cinzel, né? E a gente obteve aqui a nossa ranhura, tá? Então, agora a gente já vai poder executar o golpes, né? Então, agora a gente vai girar a manivela e executar os golpes para fazer o fechamento da ranhura, tá? Então, a gente vai girando a manivela, tá? E contando os golpes, tá? Em alguns aparelhos de Casagrande já vem com um contador, né? De quantos golpes foi feito, tá? Se não, a gente vai contando, né? Vai girando, né? À medida que for batendo, a gente vai contando os golpes, né? Bateu uma, duas e vai, né? Até a gente conseguir perceber o fechamento da ranhura, né, de 13 milímetros, tá? Então, não precisa da ranhura se fechar completamente, né? Aqui, ó, por exemplo, tá aberto, a gente percebe que tem uma abertura aqui, mas lá no fundo, aqui, ó, a gente já tem o fechamento, o encontro das 2 partes aqui, né, que foram divididas. Então, aqui já tá fechado, tá? Uma coisa que deve ser observada, tá? É que se a gente, por exemplo, estamos fazendo o ensaio, por agora não temos conhecimento prévio com relação à quantidade de água. Isso pode acontecer. Se minha mistura ficar muito seca e eu perceber que eu executei os golpes e deu abaixo de 15, superior a 35, tá? Eu paro, retiro a minha amostra, volto com essa amostra para dentro da cápsula de porcelana, adiciono mais água ou mais solo, dependendo, né? Se tiver muito úmido, eu adiciono mais solo, se tiver muito seco, adiciono mais água, enfim, e coloco novamente e executo novamente o ensaio, né? Faço a ranhura e tudo mais e faço novamente os golpes, tá? Então, o interessante é o seguinte, é que a gente consiga, né, duas amostras em que a gente tenha uma quantidade de golpes que fique aí superior a 25 e no máximo a 35 golpes, tá? Uma amostra, né, que fique aí mais ou menos entre 25, tá? E as outras duas que fiquem aí abaixo de 25, né, até uns 15 golpes, tá? Nunca abaixo de 15, nunca acima de 35, tá?
Outra coisa que eu ia falar, eu acabei viajando aqui, esquecendo, não, é isso. Então, a gente tem que tomar com esses golpes. Enfim, normalmente a gente vai ter 5 pontos, tá? Esses 5 pontos é que a gente vai lançar na nossa curva para determinar o limite de liquidez, ok? Então, por isso que é importante, né, a gente fazer esse ensaio 5 vezes. A gente ter feito, né, esse ensaio, né, e ter feito o fechamento, né, e tudo mais, a gente vai pegar, né, retirar o material aonde que ocorreu o fechamento, tá, da ranhura, a gente vai com a espátula retirar esse material, né, esse solo, vamos colocar numa cápsula de alumínio, tá? Lembrando que essa cápsula, ela deve ser previamente tarada, ou seja, a gente deve pesar ela vazia, tá? E determinar. Então, a gente vai ter 5 cápsulas, então a gente tem que ter o valor do peso da tara dessas cápsulas, dessas 5 cápsulas. Em seguida, a gente vai pesar a cápsula com o solo que a gente retirou. Depois, a gente vai passar essa cápsula para a estufa, tá? Vamos deixar aí no período de 24 horas, ok? Depois desse período, né, eu vou ter o solo seco, né? E aí eu vou pesar novamente essa cápsula. E aí agora eu vou ter só a partícula sólida e a cápsula, tá? Dessa forma, né, eu consigo obter o teor de umidade. Então, né, o próximo passo é determinar o teor de umidade, né, que a gente já viu esse procedimento. Então, M1 seria a minha massa, tá? Quando eu retirei o meu solo, tá? Então, é um solo úmido. Ter solo, massa de água e a cápsula. M2 vai ser o meu solo seco, depois que eu retirei da estufa, tá? E o M3 é a massa da cápsula, tá? Então, né, como eu disse, M1, massa de solo mais massa de água, mais cápsula. M2, massa de solo seco, mais cápsula. E M3 é a massa da cápsula, né, que a gente fez durante a tara, tá? Então, é importante a gente fazer esse último procedimento, tá? Para a gente conseguir ter os nossos parâmetros, né, nossos pontos. Com isso, eu vou ter mais ou menos 5 pontos, tá? E aí eu vou ter a quantidade o número de golpes, né? E o teor de umidade, né, para cada um dessas amostras de solo que a gente executou. Então, aí a gente consegue traçar o nosso gráfico e definir o ponto onde ocorre os 25 golpes, né, e o limite, e consequentemente o limite de liquidez, né, que a gente viu na aula passada, né, que esse eixo aqui é um eixo horizontal, é o vertical, desculpa, é o eixo onde tem os teores de umidade. Esse eixo horizontal é o número de golpes em escala logarítmica, tá? Então, a gente faz uma progressão linear aqui, né, no meu gráfico, e aí a gente consegue, né, traça uma reta aqui, né, uma tendência aqui, linear, e a gente consegue obter, né, esse valor de 25 golpes, né, e definir qual que vai ser, né, o limite de liquidez, né, qual que vai ser o teor de umidade, tá? Então, o que é importante a gente fazer, né, na hora dos ensaios, é ter a nossa prancheta, tá? Ter o número das determinações que a gente faz, né, que são 5 normalmente, o nome das cápsulas, tá? Ou o número das cápsulas, enfim, tá? Onde a gente faz a tara dessas cápsulas, né? Aqui tá escrito aqui, ó, tara em grama, tá? E obtém as massas úmida e seca do solo através daquele processo de pegar o solo, pesar e colocar em estufa, tá? Com isso, né, essa parte aqui que eu estou apresentando para vocês é justamente o resultado de um solo, tá? E aí,
né, a gente consegue determinar, através desses dados aqui acima, o teor de umidade, né? E com o teor de umidade definido, a gente também, e com o número de globos, a gente traça o nosso gráfico, tá? Então, alguma dúvida até aqui, gente, a respeito desse ensaio? Então, olha só, aqui ele não colocou massa M1 e massa M2, ele já colocou a definição de cada uma dessas massas, tá? Então, a massa M1 seria essa massa bruta úmida, tá? E a massa M2 seria essa massa bruta seca. E a massa M3 seria a tara da cápsula, tá? Então, aqui já está na sequência. Eu vou pedir para vocês, agora, calcularem para mim o teor de umidade referente a cada uma dessas determinações, por favor, tá? Ô, Lucimar, é a massa úmida menos a seca sobre a massa Seca menos a tara da cápsula. menos a da cápsula, né? Isso. Deixa eu só pegar a... Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. Que aí eu coloco a fórmula nesse slide. Vou atualizar aqui. Não apareceu. Apareceu agora. Então, essa aqui é a fórmula, tá? M1 vai ser a massa bruta úmida, M2 a massa seca e M3 a tara da cápsula. Primeiro acho que deu 0,42, mas não sei se está certo, porque eu fui decorando os valores. Eu vou procurando aqui o lado. Tá. Peraí. Multiplica por 100, tá? Só Então dá 40. Tá. Dá 40%, 42%, né? Isso. Pedro também chegou nesse mesmo valor, 42,6%. Legal. Peraí que eu vou anotar aqui, tá? Vocês acharam o primeiro foi 42?
Deixar número inteiro, tá? Número quebrado, não. O outro foi 41, é isso? Só um momento, gente, um momento. Deu 41. Tá, um momento, O rapidinho. segundo. Então, o segundo deu 41. O terceiro. Terceiro deu 39, sim. Trinta e nove. Quarto. Fazendo agora. Beleza. Trinta e nove também. Trinta e nove, Falando né? Trinta e nove. Deixa eu ver aqui. 33. Pedro achou 43? Em qual, Pedro? Tá errado. Ah, tá. Você arredondou, né? Você deve ter arredondado o primeiro para 43, né? Teoricamente tá certo mesmo. A última deu. Minha última deu 38, sim. 38. Então, esses foram os resultados, né? Ficaram bem próximos aqui, né? Os valores, mas perceba uma coisa que é interessante observar, é que quanto maior é o teor de umidade, menor é o número de golpes que eu preciso para fechar a minha ranhura, né? Então, isso é interessante observar aqui dessa tabela, tá? Então, eu tenho já todos os teores, né? E tem os números de golpes. O que a gente pode fazer agora? É pegar esses pontos e lançar naquela planilha que eu passei para vocês, que eu mostrei na última aula, tá? Então, eu vou trocar aqui de tela e vamos
mostrar justamente essa planilha. Essa planilha aqui a gente fez na última aula, tá? Então, o primeiro valor que vocês... Vou fazer de ordem decrescente, tá? Então, aqui era 15 golpes, a gente achou 42%, né? O outro era 22 golpes, se eu não me engano. Era 21 golpes. A gente achou 41%. Para 25, aqui eles já acharam o valor exato, né? Nem precisaria fazer esse gráfico, né? Que já tem o valor de 25 golpes. Enfim, eles acharam 39, a gente determinou 39% de umidade, né? E, peraí, para 29, para 35, 29 foi 39%, né? E 35, 38%, né? Então, a gente já tem aí uma tendência, né? A gente já sabe que o ponto aí que a gente vai utilizar, né, para esses cálculos aí, vai ser esse valor de 39 aqui, né, de umidade, né? Então, nosso valor de umidade, né, de limite de liquidez, seria 39, né? Aqui, se um ponto saiu fora da curva, é justamente esse ponto, tá? Se a gente for seguir a tendência, né, a gente conseguiria um outro valor, né, de limite de liquidez, né, que seria exatamente nesse ponto da curva aqui, ó, que daria um valor mais superior, daria um valor aqui 39,5, né, aqui seria mais ou menos uns 39,8, né, se a gente fosse colocar um número mais preciso, né, para o nosso limite de liquidez, né, se a gente seguisse a tendência, né, do nosso ensaio, a gente chegaria no valor de 39,8%, tá? Isso para ser mais exatozinho, tá? Ou qualquer coisa, jogar aqui nessa equação aqui e obter o valor de limite de liquidez, mas não tem necessidade, tá? Aqui também, né, deu esse ponto fora da curva, porque a gente não arredondou os valores, tá? Aqui a gente meio que truncou os valores, né? Por isso que deu esses valores iguais aqui, né? E aí ficou esse ponto fora da curva. Mas enfim, tá? O limite de liquidez nesse caso seria, né, praticamente um 40%, tá? Nesse solo específico, ok? Então, basicamente o que a gente faz nesse ensaio de limite de liquidez é isso. A gente define, faz todo esse processo, né? Determina o número de golpes, tá? E faz a determinação do teor de umidade, tá? Esse processo final é importante ser feito, tá? Então, a gente acaba fazendo 2 ensaios em um, né? Que a gente precisa determinar o teor de umidade. Alguma dúvida nessa parte? Vocês queiram tirar? Acho que não. Só fazendo mesmo, né? Bom, então, a gente, com relação ao limite de liquidez, é isso, tá? Eu vou mandar um videozinho para vocês explicando os demais limites, tá? E aí eu vou falar do limite de plasticidade. E aí vocês vão perceber uma coisa, que o limite de liquidez e o limite de plasticidade vão ser índices importantes a serem determinados, que eles vão determinar uma faixa onde eu tenho o teor de umidade referente ao estado plástico. E a gente sabe que no estado plástico é um estado mais interessante de ser trabalhado na engenharia, né? Porque ele é um estado em que eu consigo, como ele é plástico, né? Eu consigo aplicar deformações ali nele, né? O que é interessante, né, em determinados setores, né, principalmente na área cerâmica, né, que a gente consegue produzir materiais cerâmicos, tijolos e tal, e a gente precisa, né, desse valorzinho para a gente conseguir fazer essas deformações.
E também na área de geotecnia isso também vai ser importante, principalmente no processo de compactação, tá? Então, a gente vai voltar a falar um pouco desse limite de liquidez, tá? Então, nessa aula vai ser isso, tá, gente? Então, boa semana para vocês, né? Um restinho de semana para vocês aí, começo, né? Terça-feira. Então, boa semana para vocês e até a próxima aula, tá? Qualquer dúvida, eu tô no Teams aí, vocês podem mandar mensagem à vontade, tá? Até Tá, mais. tchau. Tchau. Tchau, até mais.